Olá, turma do primeiro ano, Colégio Anacleto, né? Vamos aí nessa semana do dia 18 ao dia 22, aulas remotas. Vamos dar continuação ao conteúdo, né? Dentro desse primeiro bimestre, nós começamos aí a estudar um pouquinho sobre velocidade escalar média, sobre aceleração escalar média. Fizemos algumas atividades, né, na apostila. Vocês me entregaram durante o decorrer dessa semana do dia 15, também algumas atividades. E agora, na sequência, nós vamos ver o que é movimento uniforme, né? O que vem a ser movimento uniforme? Vamos conhecer um pouquinho do que é movimento uniforme, né? Que isso tá dentro do nosso dia a dia, né? A própria palavra, ou seja, a frase fala, existe ciência em qualquer lugar. Então vamos ver um pouquinho dessa ciência, desse movimento uniforme, né? Movimento uniforme. Na física, o que significa movimento uniforme, né? Movimento uniforme representado pela letra MU, né? Acontece no momento em que o objeto realiza um deslocamento com velocidade constante, né? O que é a palavra constante? Significa constante. Constante é algo que não varia no decorrer do tempo, ele não varia o seu valor de velocidade, né? A velocidade permanece a mesma em todo instante, né? 1 minuto, ela está 40, cada 1 minuto ela vai permanecer com a mesma velocidade, não muda, ok? Isso acontece, por exemplo, quando um carro sai da cidade A e vai até a cidade B com a mesma velocidade, por exemplo, ele sai de A com 80 km por hora e chega à cidade B com a mesma velocidade nesse decorrer do tempo, isso chamamos de movimento uniforme, né? Como segue o exemplo abaixo. Se um carro em certa rodovia está com a velocidade constante de 40 km por hora, em 1 hora ele vai percorrer 40 km. Em 2 horas, né? Isso tempo, essa mesma velocidade em 2 horas. Qual a distância percorrida por esse móvel? Então, em 1 hora, 40. Em 2 horas ele vai percorrer o dobro, que é 80 km. Em 3 horas, né? Ele vai percorrer 40 em 1, em 2, 40, 80. Em 3 horas ele vai percorrer uma distância de 120 km. Ok? Então, todo objeto que tem uma velocidade constante, ela não varia no decorrer de cada instante, ela mantém a mesma velocidade. Isso chamamos na física de movimento uniforme, ok? Agora eu vou passar um vídeo para vocês de uma experiência de um movimento uniforme. Vamos lá? Só um minutinho. Neste experimento, usaremos um tubo de plástico transparente contendo óleo de soja, uma bolha de ar e uma esfera de aço. Utilizaremos também um cronômetro digital para medições de tempo e um ímã para atrair a esfera de aço. Inicialmente, iremos estudar o movimento da bolha de ar subindo através do tubo inclinado. Iremos medir quanto tempo a bolha demora em percorrer a distância de 0 a 10 centímetros, em seguida de 0 a 20, passando para a distância de 0 a 30 centímetros, de 0 a 40 até 50 centímetros. Assim, com estes dados, pode-se fazer uma tabela da posição da bolha em função do tempo. Depois disso, podemos fazer o mesmo estudo com uma esfera de aço rolando através do tubo. A diferença neste caso é de que a esfera inicia o seu movimento a partir da posição 50 centímetros, ou seja, a posição S0 da esfera é de 50 centímetros, e não 0 centímetros como é a posição S0 da bolha. Com esses dados, podemos fazer outra tabela. Com as duas tabelas em mãos, podemos fazer um gráfico da posição em função do tempo para os dois movimentos juntos no mesmo gráfico. Por meio destes gráficos, podemos determinar as velocidades dos dois móveis e a equação horária dos dois movimentos, e até mesmo o instante e o ponto de encontro dos dois, no caso deles partirem simultaneamente das suas posições iniciais.
Então, dentro da continuação do vídeo aí, nós vimos que, né, a velocidade da esfera dentro do tubo, ela vai com uma velocidade constante. Então, no instante, a cada tempo, ela percorre sempre a mesma velocidade dentro da primeira tabela, né, e dentro da segunda tabela. Tanto para a subida quanto para a descida, ela mantém sempre uma velocidade constante, tá ok? E agora nós vamos chegar no contexto matemático, né? Como nós vamos descobrir ou como fazer a resolução, né, de um exercício quando é utilizado o movimento uniforme. Então nós vamos chegar numa forma chamada equação função horária, né? Uma função horária do primeiro grau que nós vamos utilizar aí para achar a resolução de cada exercício do movimento uniforme, né? Agora vamos partir da fórmula, né? Nós temos aqui, agora vamos partir da fórmula da velocidade escalar média para definir a função horária do movimento uniforme. Nós vemos que a velocidade média é o espaço, né? O espaço percorrido pelo móvel e quanto tempo ele gastou para percorrer essa distância, né? Então, representado pela forma Vm igual a ΔS dividido por ΔT. Sendo sabendo que ΔS é a posição final menos a posição inicial, ou seja, o ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. E o ΔT, mesmo processo, né? ΔT vai significar o quê? O tempo final menos o tempo inicial. Então, o tempo final menos o tempo inicial vai dar aí a variação de tempo, representada pelo símbolo ΔT e T. Ao substituir esses termos na fórmula, né, nós temos aí a velocidade, né? A velocidade agora não é velocidade média. Agora nós chamamos agora no movimento uniforme, chamado de velocidade instantânea, né? O que vem a ser velocidade instantânea? É quando você olha no velocímetro do veículo, a todo instante está marcando o mesmo valor de velocidade, né? Então agora tira o m de velocidade média, só vai ser o v, chamado velocidade instantânea, né? Velocidade é igual a espaço inicial, espaço final menos espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Aqui nós podemos considerar que o tempo inicial, ele sempre vai ser zero, né? Por exemplo, né, como foi dito, o veículo está a 40 km por hora. Se ele permanecer com essa velocidade constante, em 1 hora, ele vai percorrer 40 km. Em 2 horas, ele vai percorrer 80 km. Então, o tempo inicial, ele sempre vai ser zero. Pois ele é um tempo inicial, assim, a fórmula fica dessa forma. Se o tempo inicial ele é igual a zero, então não há necessidade de colocar, porque qualquer valor menos, né, zero. Por exemplo, 2 menos 0 vai dar 2. Então não há necessidade de colocar o TO, que vai representar o tempo inicial, que é igual, sempre será o zero. Então a velocidade é igual ao espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo. Agora vamos passar o tempo para o outro lado, né? Vamos montar essa equaçãozinha aqui como se fosse uma regrinha de 3. Velocidade igual a S menos SO sobre T, né? Quando eu faço uma regrinha de 3, o que eu faço? Eu vou multiplicar aqui a velocidade pelo tempo. Se eu multiplicar a velocidade pelo tempo, então vai ficar aqui, ó, tempo vezes a velocidade igual espaço final menos o espaço inicial, né? Então, por fim, nós temos aí o último passo. O que é o último passo, né? É o tempo aqui, ó, né? O tempo, o último passo aqui é passar o SO para o outro lado da igualdade. Por conta disso, o seu sinal muda, né? Ok? Então, nós temos aqui, ó, VT, certo? O que eu fiz aqui, ó? Esse SO que está negativo, ele passou para cá, positivo. Então, ele ficou aqui embaixo, ó, isolando o espaço final, ficou espaço final igual espaço inicial mais a velocidade, né? O produto entre o tempo e a velocidade, né? Então, a equação horária ficou S igual a SO mais tempo multiplicado a velocidade. Tá ok? Vamos recordar aí, espaço final igual espaço inicial mais o tempo multiplicado a velocidade, tá ok?
Então lá, como ficou agora a equação horária, né? Nós vimos que a equação horária ela ficou espaço final igual o espaço inicial mais a velocidade multiplicado no tempo. Sempre lembrando que a unidade medida sempre no sistema internacional. Quer dizer isso, velocidade em metros por segundo, né? O espaço medido em metros e o tempo medido em segundos, né? Se tiver em outra unidade, quilômetro por hora, nós temos que converter. Lembra da regrinha na primeira aula, né? Converter quilômetro por hora para metros por segundo e assim por diante, né? Dentro da equação, né, nós vamos ver o que significa, né? O espaço, o S só, ele vai representar a posição, né? Aqui inverteu só, desculpa, né? O S vai dar a representação final em metros, o SO está ao contrário aqui, perdão, o SO vai representar o início, tá bom? Então, S vai representar a posição final, só um erro aqui de digitação, ele vai aqui final e o SO vai representar o inicial, ok? O T é o tempo e o V representado a velocidade. Sempre os dois espaços, sempre o final, o inicial, ele sempre vai ser representado na unidade medidas em metros. O tempo somente em segundos e a velocidade em metros por segundo no sistema internacional, ok? Enfim, nós chegamos aí à equação chamada equação horária do movimento uniforme. Lembrando que essa fórmula é igual à primeira, porém com os termos reorganizados, né? Como assim? Aqui vai representar o espaço final, o SO, o espaço inicial, o V, a velocidade e a letra T representa o tempo, né? Então, dentro da equação, só tomando cuidado, primeiro quando você for fazer o cálculo, primeiro a multiplicação, depois você soma com SO, que é o espaço inicial, né? Se você somar os dois para depois multiplicar, não dá certo. Segue a equação da expressão numérica, tudo bem? Matemática. Primeiro multiplicação, depois a adição, ok? Então, na sequência, eu vou fazer com vocês, aí para vocês entenderem um pouquinho como aplicar essa fórmula, um exemplo aí para nós entender um pouquinho dessa forma, né? Então, exercício aí como exemplo, né? Ele fala, um móvel movimenta-se de acordo com a função horária S igual a 20 mais 4t, né? Sendo a posição medidas em metros e o tempo em segundos. Determine a posição depois de 10 segundos, ok? Se eu fosse perguntar para vocês qual que é o espaço inicial aqui nessa equação, né? Quanto vale o espaço inicial aqui, né? Eu não quero saber aí o espaço final, mas eu quero que você me responda aí qual que é o espaço inicial. Então, basta eu colocar a fórmula aqui em cima. S igual SO mais VT. Se eu cortar aqui, ó, o SO nosso vale 20. Então, ele partiu de 20 metros, né? Então, no instante, no decorrer ali da pista, estava marcando ali um marco 20 metros, né? Qual que é a velocidade constante dele aqui? A velocidade dele é de 4 metros por segundo, né? Então, a velocidade dele sempre vai ser 4 metros por segundo e ele partiu aqui do 20. Não partiu do zero, partiu aqui do 20, ok? Sendo a posição medida em metros e o tempo em segundos, né? Determina a sua posição depois de 10 segundos. Pegando aqui a equação horária que já próprio, o exercício já deu S, ou seja, o S representa o espaço final, igual a 20, que é o espaço inicial, mais 4, que é a velocidade, multiplicado ao tempo. Ele quer saber, após 10 segundos, quando ele sai do 20, qual será o marco que ele vai chegar, qual a sua distância percorrida, né? Então, na verdade, 20, você vai tirar a letra T aqui, que marca o tempo, vai colocar o tempo que ele deu, que ele quer saber, que é 10 segundos, 4 vezes 10, né? Então, o espaço final igual a 20, faça a multiplicação primeiro, 4 vezes 10 dá 40, então o espaço final será de 60 metros, tá ok? Então, ele partiu do 20, chegou no 60. Então, na verdade, ele percorreu somente em 10 segundos, mais 40 metros. Sempre sabendo que a unidade é medida somente em metros, ok?
Primeiro, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é movimento uniforme, né? Um breve conceito aí dessas aulas remotas. Espero aí que vocês estejam se cuidando, né? Nessa distância entre nós, e que logo, em breve, voltaremos aí às aulas normais, né? O Colégio Anacleto está à disposição de vocês, né? Todos nós, professores de qualquer disciplina, tentando fazer o máximo aí para que vocês possam aprender durante esse tempo. E dentro do retorno nós vamos retomar alguns conceitos, de repente um ou outro aluno não fez, porque tem vários alunos ainda que não estão enviando atividade, né? Então não dá para saber se ele está fazendo ou não fazendo. Ah, professora, não vou fazer, né? A questão de não fazer atividade, você não vai aprender. Isso vai dar uma consequência final para você não tão boa. Amanhã ou depois você vai prestar o vestibular, você não tem a base para fazer a resolução de um exercício, né? Então, de suma importância que vocês criem uma rotina de estudo, né? Para que vocês possam estudar. Estarei sempre à disposição de vocês no horário noturno, dentro das aulas, né? Que são quarta e sexta-feira que eu tenho aula no Padre Anacleto, que outros dias estou em outro colégio. O professor pode te responder em outro momento? Sim, pode. Eu só não vou dizer que eu, naquele momento, vou te dar a resposta, de manhã, à tarde, de madrugada. Mas no outro dia, estarei olhando no grupo, ou estarei direto vendo no meu número direto, né? Vocês podem mandar direto para mim que eu posso responder, tá? Nesta semana eu estou colocando aí a devolutiva, que é pelo e-mail, que vocês podem mandar aí as respostas direto como foto, direto no PV, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês e até a volta, né? Que nós possamos aí retornar e passar por tudo que está acontecendo aí, não só em Santana de Parnaíba, mas no estado inteiro de São Paulo, tá bom? Tchau, tchau, tudo de bom para vocês.